Estou feliz novamente por estar com vocês, mais uma aula, para assim compartilhar o pão espiritual, para que nós possamos assim, nos alimentar com a palavra de Deus. E é uma bênção esse grupo de vocês, o grupo Mães que Clamam pelos Filhos. A oração de uma mãe é uma oração especial, é uma oração diferenciada. Quando uma mãe clama pelo seu filho, o poder do Espírito Santo vai e toca o coração dele. Quem sabe aqui eu posso estar falando com alguma mãe que teve seu filho criado na igreja, porém, devido às dificuldades dessa vida, acabou se afastando. Eu digo o seguinte para você, que continue orando. Clame ao Senhor por ele, nunca deixe de orar. Porque o Espírito Santo, ele está fazendo a obra. E uma hora, ele vai abrir a porta do coração. E quando ele abrir a porta do coração, ali vai ser uma entrega. E com certeza para nunca mais se separar. Então que vocês continuem clamando a Deus. Não pense assim, não, através das minhas forças eu vou levar novamente meu filho para os caminhos de Deus. Não. Esse poder ninguém tem. Esse poder ele pertence ao Espírito Santo. Para nós é o que fica conosco é a oração e o testemunho. E os filhos vão ver a nossa oração, vão ver os nossos testemunhos, e assim, com certeza, eles vão abrir os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Porque a oração, ela comove o céu. A oração, ela consegue derramar bênção sem medida sobre o povo de Deus. Bem, minhas queridas, hoje chegamos na nossa segunda aula, e o tema de hoje será a teologia de Gênesis a Apocalipse. Teologia de Gênesis a Apocalipse. Pronto, aqui foi colocado que são 5 horas de diferença de fuso horário, não é isso? Então, hoje, para nós falarmos sobre a teologia de Gênesis a Apocalipse, a gente pode pensar, não, mas vai demorar muito, não é? Vai ser assim, bem custoso o tempo, mas nós iremos correr para que dê tudo certo, para não ultrapassarmos os 40 minutos. Mas para nós iniciarmos esse estudo bíblico, aonde você está, neste momento eu te convido que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Pai amado, queremos da Tua palavra, queremos te pedir, ó Senhor, que Tu esteja conosco, para que assim, ó Pai amado, nós possamos entender toda a mensagem que vem de Ti. Ilumina cada um de nós através do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando o Senhor fez a terra, o grande Criador, ele fez toda a sua obra, e ele, quando concluiu, ele disse o seguinte, ele viu que tudo era bom. E quando fez ali o ser humano, viu que tudo era muito bom. E o ser humano, ele vivia ali, naquele jardim lindo, maravilhoso, naquele ambiente ali salutar. E o que era mais interessante, que a Bíblia fala, que o Eterno, o Criador, toda tardezinha descia ali para estar com o primeiro casal. Toda tardezinha ele estava ali. Quando eu começo a meditar sobre essa situação de Deus estando ali toda tardezinha com aquele primeiro casal, eu lembro muito, sabe de quê? Nós, adventistas do sétimo dia, o que é que nós fazemos toda tardezinha? Quando nós nos juntamos ali para ler a Bíblia, cantar alguns louvores e orar ao Senhor. Nós estamos ali fazendo um culto a Deus no pôr do sol. Agora imagine, gente, Adão e Eva, toda tardezinha, fazendo um culto a Deus ao pôr do sol, porém com uma diferença. O Deus Todo-Poderoso estava de presente, estava ali com eles. E com certeza, ali, Adão falava para o Criador do nome dos animais que ele tinha colocado, que tudo era muito belo. E Deus, ali conversando com o primeiro casal, alertavam eles de tudo que iria acontecer, das tentações que eles iam sofrer. E ali para que eles pudessem se fortalecer. Porém, nós conhecemos a história. Nós sabemos que o inimigo, ele consegue entrar ali no jardim do Éden, consegue atrair a mulher para próximo de si, e ali, através da tentação, leva o primeiro casal ao primeiro pecado. Quando Deus aparece novamente ali para falar com Adão e Eva, eles se escondem, porque eles estavam com medo, eles estavam envergonhados porque estavam nus.
Então, ali inicia o primeiro pecado. E nós sabemos que através do pecado veio o grande conflito, através do pecado veio morte, que foi a principal causa do pecado, foi a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir daí, o interessante é que Deus, ele não abandona o seu povo. Mesmo assim, ele continua amando Adão e Eva. E a partir daquele momento, se coloca em prática o plano da salvação. E o plano da salvação foi colocado em prática lá no Éden e hoje em dia está à nossa disposição. O plano da salvação, ele envolve justificação, ele envolve santificação e ele envolve glorificação. Nós já passamos pela primeira parte, que foi a da justificação, porque Jesus, ele nos justificou, nós somos justificados através do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, e nós estamos na segunda fase, que é a fase da santificação, todos os dias nos aproximando do Senhor. Nós sabemos, gente, que a salvação, ela é individual. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem isso, que a salvação, ela é individual. Porém, a santificação, ela é coletiva. Eu preciso estar na companhia dos meus irmãos. Eu preciso estar na igreja para, assim, participar desse processo de santificação. Eu preciso estar participando deste grupo, dessa igreja virtual que está acontecendo neste momento. Porque somente assim eu consigo falar do amor do Mestre para as pessoas. E assim eu passo por essa santificação. Mas o interessante é que após o pecado, Deus, ele não abandona o ser humano. Deus, ele foi com o primeiro homem, que foi Adão. Depois de Adão começa a sua genealogia. E depois de Adão veio quem? Veio Sete, que foi o seu filho. Depois de Sete veio Enos. Depois de Enos veio Cainã. Depois de Cainã veio Malaléu. Depois de Malaléu veio Jared. Depois de Jared veio o sétimo, depois de Adão, que foi Enoque. Depois de Enoque veio Metusalém, ou Matusalém, dependendo da tradução bíblica. De Matusalém veio Lameque, e de Lameque veio Noé. Pegamos aqui 10 gerações. De Adão até Noé foram 10 gerações. E de Adão a Noé, gente, foram exatamente 1.656 anos. 1.656 anos e 10 gerações. Agora imaginem, somente 10 gerações, o homem saindo perfeito das mãos do Criador. O que é que acontece com ele? Ele chega a um nível de pecado tão alto que o pecado do homem chega até o trono de graça de Deus. Então Deus resolve destruir a terra. E nós conhecemos a história que Deus envia o dilúvio. Porém, antes de enviar o dilúvio, teve uma pessoa que achou graça diante de Deus. Aquela família, ela achou graça diante de Deus, que foi a família de Noé. E o Senhor chama Noé. Noé, juntamente com sua esposa, com seus 3 filhos e suas 3 noras, entra numa arca e assim conseguem escapar do dilúvio. Após o dilúvio, Noé agora está com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Porém, na nossa árvore genealógica de Gênesis a Apocalipse, vamos pegar aqui a ramificação do Sem, ou seja, dos semitas. De Sem veio quem? Veio um homem da cidade de Ur dos Caldeus, chamado Abrão. E Deus chega para Abrão e diz o seguinte para ele, que tu vais sair da tua terra, da tua parentela, e Abrão, tu vai para um local onde eu vou te enviar. E ali muda o nome dele para Abraão. E este homem, que através dele, Deus diz o seguinte, que através de ti, Abraão, todas as famílias serão benditas aqui na terra. Se hoje nossas famílias são abençoadas, se nossas famílias conhecem a verdade, se as nossas famílias estão buscando cada dia mais por santificação, conhecer a Jesus em busca da salvação, foi porque nós somos abençoados pela família de Abraão. E Abraão, ele recebe uma promessa maravilhosa de Deus. Ele diz o seguinte, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, Abraão. A tua descendência será maravilhosa, será grandiosa. Só tinha um problema. A esposa de Abraão era estéril. Sarai, que depois se transforma Sara, o nome dela, era estéril. E agora, como se cumpria a promessa do Senhor se a sua esposa era estéril? Porém, eles tentaram fazer uma manobra, assim, dando a sua escrava para Abraão, para que dali surgisse a sua descendência, porém, Deus nunca quis dessa maneira. E, através de um milagre maravilhoso, Sara tem um filho. E assim nasce Isaac, o herdeiro da promessa. Isaac foi um menino muito obediente. A palavra de Deus diz que Isaac foi tão obediente que quando ele foi levado para a morte, ele foi assim como uma ovelha muda ao matadouro.
ele foi, não abriu a boca, ele foi com seu pai obediente. Tanto é que muitos teólogos comparam o ato de Isaac a de Jesus Cristo, que ele foi para a morte calado e se entregou. Porém, nós conhecemos a história também que quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, Deus interrompe e poupa a vida de Isaac, porque era daquela veia, daquela via, que iria vir toda a descendência do Senhor. E de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó. E Jacó, acontece que ele, primeiramente, nós conhecemos sua história, como ele foi uma espécie de trapaceiro, fez muitas coisas erradas, porém, após a sua conversão no Val do Jaboque, quando ele teve um encontro com o Senhor, Deus chega para Jacó e diz o seguinte: Jacó, agora o teu nome não será mais Jacó, teu nome de hoje em diante será Israel. E muda o nome de Jacó para Israel. Jacó, ele tem 12 filhos homens, no qual se transformam as 12 tribos de Israel. Porém, agora vamos seguir aqui a genealogia do seu filho primogênito com Raquel. Vamos seguir a genealogia de José. De José, José teve alguns sonhos, no qual seus irmãos se sentiram enciumados e assim passaram a vender a José. Venderam José para o Egito. E quando José ele chega no Egito como escravo, ele consegue trabalhar na casa de Potifar. Porém, a esposa de Potifar passa a desejar José, ele é fiel ao Senhor, porém, através de um grande dissabor naquela casa, ele vai parar no cárcere. E assim, ele olha toda a sua vida, a sua fidelidade, mesmo assim está passando por dificuldades, porque ele está no cárcere. E lá no cárcere, ele consegue ali decifrar, revelar sonhos de alguns dos presos que já estavam, que era um copeiro que estava ali e um padeiro. Porém, depois que aqueles homens são libertados, um para a morte e outro para ser restituído a seu cargo, lá o faraó, ele tem um sonho, porém ninguém consegue revelar o sonho de faraó. E ali o copeiro, ele lembra que José identificou o seu sonho, e assim manda trazer José. José chega diante do faraó, revela o seu sonho, faz com que o Egito seja a terra mais próspera da sua época, e assim o faraó coloca José como governador do Egito. E José se transforma ali no governador do Egito. E diz o seguinte: teu nome não será mais José. De hoje em diante, teu nome será Zafanete Paneá, ou seja, o revelador de mistérios. E assim José, ele continua no Egito. Porém, nós conhecemos a história que seus irmãos, eles retornam, a terra está passando por uma grande fome, seus irmãos retornam para o Egito e ali José consegue levar os seus irmãos do seu pai para o Egito. E ali eles conseguem viver com José, com toda a sua família e num período de grande abundância. Porém, se passa-se 400 anos. Ali no Egito entra um faraó que não conhece a história de José. E ele passa a ver que os hebreus são um povo muito próspero, é um povo muito fértil. Mas de onde é que vem toda a fertilidade dos hebreus? Vem da promessa que Deus fez a quem? A Abraão. Que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Então, aquele povo ele passa a crescer muito. E o faraó, com medo de eles se rebelarem contra ele, faz o quê? Ele passa a aprisionar. Aprisionam todos ali no Egito. E o povo ele está debaixo de dura servidão. O povo clama ao Senhor, e o que acontece? Quando ele clama a Deus, Deus ouve a oração do seu povo e envia um libertador. E o libertador já estava ali juntinho deles. Porém, Deus treina aquele libertador e aquele homem com poderes e prodígios divinos, ele consegue libertar o povo de Deus do Egito. Assim, nós entramos na história de Moisés. Moisés, quando ele sai do Egito, ele vai para o local onde Deus mostrou para ele, que seria o quê? A nação Canaã. E pasmem, gente, para chegar do Egito até chegar em Canaã, eles demorariam em torno de 40 dias. Foi assim o tempo que os irmãos de José levaram de Canaã para chegar até o Egito. Porém, devido à desobediência daquele povo, devido à sua rebeldia, em vez de durar 40 dias, aquela viagem dura 40 anos. E nesses 40 anos o povo se rebela. O povo muitas vezes ofende ao Senhor, blasfema contra Deus, e Deus decide destruir aquele povo. Porém, Moisés ele se torna um intercessor. Ele fica entre Deus e o povo e diz o seguinte: Senhor,
Se possível, tira o meu nome do livro da vida, mas poupa o teu povo. E assim aquele povo foi poupado. Certa vez, Deus chega para Moisés e diz o seguinte: Moisés, sobe o monte Sinai, porque lá eu preciso conversar contigo. Nós conhecemos a história que Moisés ele leva 2 tábuas de pedras lavradas, e quando ele sobe ao monte Sinai, Deus, através do seu poder, ele escreve com seu próprio dedo os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo. Porém, não foi somente isso que aconteceu ali, naquele monte, aconteceu outra coisa. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, nesse momento, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, e o versículo é o versículo 8. Vamos ver o que foi que aconteceu naquele momento que Moisés subiu o monte Sinai e o Senhor entregou para ele as tábuas da lei. Diz assim, capítulo 25, versículo 8. Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Ou seja, naquele momento, o Criador ele chega para Moisés e diz o seguinte: Moisés, tu vai fazer um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. As medidas estão aqui. Moisés ele olha para o céu, ele vê um santuário lá no céu, um santuário celestial. E aqui ele traz as medidas e constrói o santuário aqui na terra. Aquele tabernáculo que Moisés construiu, gente, era um tabernáculo móvel, porque eles estavam caminhando no deserto. Era um santuário feito de tendas. E ali, quando aquela coluna de nuvem, ela começava a se afastar, o santuário era desmontado. Quando a nuvem parava, o santuário era montado. E ali o povo ficou seguindo aquela nuvem, montando e desmontando o santuário por diversas vezes, até passar os 40 anos. Porém, certa vez, Moisés, levando, guiando ali seu povo, o povo sente sede. E o povo clama a Moisés, pedindo por água. Porém, Moisés já estava passando por uma situação de estresse altíssimo. Moisés, ele era conhecido como o homem mais manso da terra. Muito mais manso. Porém, o que acontece? Deus diz para que Moisés fale para a rocha, para que a rocha jorre água. Porém, Moisés, naquele momento, ele fere a rocha por 2 vezes. E a água mesmo assim roja. Porém, Moisés, ele cai em pecado. Porque ele trouxe a glória para si próprio. Ele fere a rocha. E o próprio Paulo fala que a rocha era Cristo. E através desse pecado que Moisés caiu, através de quê? Da sua impaciência. Moisés era um homem paciente. E onde foi que ele caiu? Na impaciência. Por isso, vamos abrir aqui aspas. Muitas vezes, nós trabalhamos muito o nosso lado fraco. Eu digo assim, não, eu sou fraco nisso aqui, eu vou ter que trabalhar para não cair em tentação. Mas isso aqui não, isso aqui eu sou forte, então eu não preciso trabalhar esse meu lado forte. Mas vocês viram aí Moisés. Moisés, o lado forte dele era o quê? Era a paciência. E onde que Moisés caiu? Na falta de paciência, Moisés foi impaciente, gente. Então nós devemos cuidar de todos os nossos lados. Os lados pequenos, os lados grandes. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente acha que o escândalo para vir para derrubar a gente tem que ser um escândalo muito grande. Não, eu não caio com um escândalo pequeno, não. Tem que ser um escândalo grande. Mas vocês já viram, seja bem sincero, vocês já viram alguém tropeçar numa pedra grande? Ninguém tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedras pequenas, pedras menores. Então nós devemos ter cuidado com o escândalo grande, mas também com o pequeno. Com o pecado, aquele considerado de grandes consequências, e o pecado de pequenas consequências. Porque todos eles nos afastam dos caminhos de Deus. Porém, Moisés continua guiando seu povo. E aí se passa os 40 anos. E agora eles estão de frente para a cidade. O que divide o exército dos hebreus para aquela cidade santa? Somente o rio Jordão. E naquele momento que Moisés vai querer passar o rio Jordão, Deus chama Moisés e diz o seguinte: Moisés, tu não vai passar e ver a cidade. Naquele momento, Moisés ele sobe o monte, ali Moisés morre, ele é sepultado num local para que ninguém possa saber onde ele foi sepultado. Mas a história que nós conhecemos através do Novo Testamento é que Moisés, naquele momento, Satanás, ele reclama o corpo de Moisés, só que Miguel, ele repreende a Satanás. Moisés ali, ele é ressuscitado e é levado para o céu. E a prova de tudo isso é que lá na transfiguração,
quando Jesus está orando no Monte da Transfiguração, aparece junto a ele a quem? Moisés. Então, Moisés, ele foi o quê? Ressuscitado. Porém, gente, nesse momento quem assume é Josué, aquele exército. Só que o interessante é que nós aqui, verificando aqui alguns escritos do Espírito de Profecia, e no livro Primeiros Escritos, capítulo 38, que fala sobre a parte da transfiguração, a escritora Ellen White, ela fala o seguinte, a orientadora cristã, ela fala que o desejo de Deus, o intuito de Deus era o seguinte, era que Moisés ele entrasse na Canaã terrestre, e Moisés ele ia ver todas aquelas maravilhas daquela cidade, porém depois ele ia ser o quê? Arrebatado ao céu, assim como foi Enoque antes de Moisés, e assim como foi Elias. Então, o Deus, ele ia fazer isso com Moisés. Porém, através da sua desobediência, ele passou pela morte. Mas vamos continuar aqui o que a história fala. Josué, ele atravessa o Rio Jordão, o rio seca, eles passam pelo rio, as muralhas de Jericó caem, e o povo domina a cidade. Aquela cidade agora é dividida em 11 partes. Mas não eram 12 tribos? Sim. Porém, teve uma tribo que não recebeu herança. Foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, porque o Senhor era a sua própria herança. E a partir do momento que passa Josué, inicia-se o tempo dos juízes. E os juízes começam a julgar a Israel. E o primeiro juiz que nós temos, que a Bíblia fala, é Otoniel, seguindo o intuito de 14 juízes. E o 14º juiz vem a ser Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel, ou seja, um período que durou 350 anos. O juizado que demorou em Israel. Porém, Samuel não era somente juiz. Samuel também ele era o quê? Ele era sacerdote e ele era profeta. Ele tinha uma função tríplice. E naquele tempo que ele julgava Israel, quando ia para a guerra, o que é que acontecia? Os israelitas chegavam para Samuel e diziam o seguinte, Samuel, todas as nações têm um rei, e nós não temos rei. E naquele momento Samuel ficou triste, e ele foi consultar o Senhor. E o Senhor chega para Samuel e diz o seguinte, Samuel, eles não estão te rejeitando não, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Eu vou enviar um rei para eles. E da menor tribo de Israel, da tribo de Benjamim, o Senhor chama o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. E Saul, ele passou a liderar aquele povo. Porém, Saul era um homem de coração duro. Era um homem que ele queria fazer até a função de sacerdote. Ele não esperava o sacerdote chegar para sacrificar, para eles irem para a guerra. Ele queria fazer tudo por conta própria. E ali, a desobediência de Saul começou a desagradar a Deus. E assim também a Samuel. Então, Deus chega para Samuel e diz o seguinte, Samuel, esse rei, ele vai ter que passar. Porque esse rei ele é muito desobediente, mas no lugar dele, eu vou colocar o outro rei. E vai ser um rei segundo o meu coração. E assim surge a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim como fala a palavra do Senhor. Então, Davi, ele foi um homem obediente, um homem fiel a Deus. Ele teve as suas quedas, ele teve as suas falhas. Porém, no Salmo 51, ele busca o arrependimento. Quando a palavra de Deus fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi porque não foi um homem sem pecado. Não, ele teve seus pecados, ele teve os seus escândalos. Porém, ele era um homem que se arrependia, era um homem que tinha o coração contrito, era um homem que ele entregava a sua vida ao Senhor e pedia para que ele moldasse. Então, assim também devemos ser nós. A gente não vai se livrar do pecado aqui na terra, mas nós devemos ter o coração contrito, o coração abrandado, o coração para que Deus possa trabalhar em nosso coração. E assim nós também seremos homens e mulheres de Deus, segundo o coração do Criador. Davi foi o maior rei que existiu em Israel. Tanto é que quando os outros reis vieram, Deus sempre disse que aquele rei seguiu o mesmo caminho do seu pai Davi. E Davi, ele teve um intuito muito grande, ele teve assim uma vontade grande de fazer uma casa para Deus. Ele dizia o seguinte, eu moro numa casa linda, maravilhosa, num palácio, enquanto Deus, ele mora onde? Ele mora ali dentro de uma tenda, que é aquele tabernáculo ainda do deserto, uma tenda. Então eu vou construir para o meu Deus um palácio lindo para que ele possa ali morar. Porém, Deus ele não aceita
Isso vindo de Davi. Porque Davi foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. Porém, ele disse que o seu filho iria construir. E assim, quando Davi passa, no lugar dele reina Salomão. E Salomão, quando ele passou a reinar, o intuito dele maior foi construir o tabernáculo. Só que Davi já tinha desenhado tudo, Davi já tinha até escolhido o local, Davi tinha escolhido o monte no qual Isaac ia ser sacrificado. E ali, naquele monte, foi construído o maior templo que existia, um templo colossal, um templo todo adornado de ouro. E naquele espaço onde tinha 3 compartimentos, Salomão ele construiu algo assim tão maravilhoso que as nações vizinhas viam o templo de longe. E ali tinha 3 compartimentos aquele santuário. Primeiramente tinha o átrio, segundo compartimento, lugar santo, e o terceiro, o lugar santíssimo. E ali, o que é que acontecia no lugar santíssimo? Ali estava a Arca da Aliança, no qual estavam as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, que o Senhor entregou a Moisés lá no deserto. E, gente, o interessante é que quando o pecador ele se arrependia, ele levava um cordeirinho sem mácula lá para o sacerdote, botava a mão na cabeça do cordeirinho, confessava os seus pecados. Os pecados dele passavam para o cordeiro, e naquele momento o cordeiro era sacrificado. E assim os pecados daquele pecador eram perdoados. Aí você pode perguntar, mas Daniel, servia isso aí? Para a época, servia. Porque estava apontando para quem? Apontando para o futuro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho representava a Cristo. Por isso que eu digo que o santuário é o evangelho em símbolos. E o que acontecia lá no lugar santíssimo? Uma vez por ano, que acontecia sempre no dia 10 do mês 7º, o Senhor descia ali naquele santuário para purificá-lo, porque o ano todo o povo passava pecando, o pecado do povo era lançado no santuário, e uma vez por ano aquele santuário teria que ser purificado, assim como a palavra de Deus fala. Então Deus descia em sua glória ali sobre a Arca da Aliança, no qual tinha 2 querubins, e aquela luz que era a glória de Deus representava o chamado Shekinah. E esse dia, gente, que era uma vez por ano, que era o dia da expiação, em hebraico chama-se Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do perdão, é o dia que o povo buscava ao Senhor em juízo. E esse dia acontecia sempre uma vez ao ano. Era quando o santuário era purificado. E eu queria que você ficasse com esse termo na sua cabeça. O santuário era purificado quando o sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo. E a glória de Deus era manifestada. Ok? Então, gente, depois de Salomão, continuando aqui a genealogia, veio o seu filho Roboão. Porém, Salomão, ele quando começou a reinar, ele pede sabedoria a Deus. Foi considerado o homem mais sábio da humanidade. Agora, o seu filho, Roboão, ele não pede conselho nem a Deus, nem ao menos aos anciões. Os anciões, aqueles mais velhos do tempo do seu pai. Ele pede conselho aos jovens. E o povo, ele chega ali, pede uma audiência com o rei Roboão e pede para que ele abaixe os impostos. Porém, ele consulta os jovens dizem o seguinte, não, aumenta mais ainda, que é para eles saberem que tu é um rei severo, é um rei que quer tudo na linha. E ele fez isso. E o que acontece? O povo se rebela. E o povo se rebela contra o rei, e teve um rapaz lá, certo, chamado Jeroboão, ele consegue juntar esse motim, e aquelas 12 tribos que existiam se separam. Agora, 2 tribos ficam em Judá, tendo capital Jerusalém, chamado também de Reino do Sul. E 10 tribos acompanham Jeroboão. E vão para onde? Vão para chamado tribo de Israel, tendo capital como Samaria, chamado Reino do Norte. E esses reinos, eles passaram a guerrear um contra o outro. Porém, naquele tempo surgiu vários e vários profetas. Lá em Israel, surge Elias, surge Eliseu, surge Micaías, que chega para Acabe e lança a profecia que ele não fosse para a guerra. Acabe desobedece, vai e morre lá na guerra. E esses profetas sempre chamavam a atenção do rei. E do lado de Judá também nós tínhamos o quê? Nós tínhamos Isaías, que foi morto por um dos reis mais perverso que existia em Judá, que foi o rei Manassés. A tradição nos conta que Isaías ele estava fugindo do rei, se esconde em um tronco
oco de árvore, ali passam os soldados e serram aquele tronco no meio. O que falar também de Zacarias, que foi morto ali junto ao templo, e o que falar de Jeremias, que foi lançado num fosso de lamaçal. Então, assim, eram os profetas, eles eram tratados desta maneira. E os profetas que levavam a mensagem diziam o seguinte: vocês um dia vão ser escravizados. E foi isso que aconteceu. As profecias se cumpriram. As profecias, primeiramente, para Israel. As 10 tribos, elas foram conquistadas pelos assírios. No ano, gente, 722 a.C., os assírios invadem Israel, invadem Samaria, e aquelas tribos, elas são dominadas. Elas são levadas cativas. E mais tarde, lá no ano 597, um homem chamado Nabucodonosor, imperador de Babilônia, ele sitia ali Judá, sitia Jerusalém, e depois de um grande cerco, o que acontece? Os muros de Jerusalém são derrubados, o templo do Senhor feito por Salomão é destruído, e ali todo o ouro, toda a prata que estava ali foi levada para Babilônia. Porém, vocês lembram o que é que tinha lá no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. E quando nós estudamos o livro de Daniel, lá não encontramos a Arca da Aliança. Se Nabucodonosor levou toda a riqueza, por que ele não levou a Arca da Aliança, gente? Por que a Arca da Aliança não aparece lá em Babilônia? Para isso aí existem várias e várias vertentes para nós pesquisarmos. Por exemplo, existe uma tese que fala o seguinte, que fala que um homem chamado Ron White, que ele escavou há pouco tempo, nos anos 70, ali para o lado de Jerusalém, ele disse que teve contato com essa Arca da Aliança que está embaixo de onde Jesus Cristo foi crucificado, que quando Jesus foi crucificado, ali as rochas se romperam e o sangue de Cristo penetrou naquelas rochas e caiu em cima da Arca da Aliança que estava embaixo da cruz. Porém, tudo isso aí não passa de especulação. Só especulação. A gente sabe que isso não existe. Aí também tem a outra tese que fala que Salomão teve um filho com a rainha de Sabá. E quando ele teve esse filho com a rainha de Sabá, certa vez, esse jovem visitando lá o seu pai, ele diz que vai dar uma cópia, uma réplica da Arca da Aliança para aquele jovem. E o jovem vai lá, troca e leva a verdadeira. E alguns estudiosos falam sobre esse rei, né, que é chamado era o príncipe Menelik, lá da Etiópia, diz que lá, ainda hoje, na cidade de Axum, a arca lá está escondida dentro de um grande templo. Porém, também isso é só especulação. E quando nós vamos para os livros apócrifos, ou seja, os livros deuterocanônicos, quando nós abrimos em Macabeus, não é isso? Segundo Macabeus, capítulo 2, diz que Jeremias, antes de Nabucodonosor entrar, Jeremias ele leva a Arca da Aliança e esconde no monte do templo, certo, gente? Porém, bora fazer o seguinte, bora pesquisar um pouquinho e entrar um pouco no espírito de profecia. No espírito de profecia, Ellen White ela explica essa história em 2 livros, certo? Você quer ouvir a explicação dela? Está no livro Profetas e Reis, na página 436, e está no livro História da Redenção, na página 195. Ellen White ela diz que quando os babilônicos eles entram ali no templo, diz que homens santos, homens piedosos, tiram a Arca da Aliança do local santíssimo, levam ela para fora de Jerusalém, escondem numa caverna no qual ela está oculta. Então, essa é a explicação mais próxima da gente, né? Tem pessoas que dizem assim, não, Daniel, mas a Arca da Aliança está lá no céu. Mas nós sabemos que lá no céu está a celestial. Nós queremos saber onde está a arca terrena, a que foi feita aqui na Terra. Então, a explicação que nós temos é essa de Ellen White, no qual ela fala que ela está numa caverna que ela está oculta, ninguém vai encontrar. Mas o interessante é que aquele povo, depois que ele foi levado cativo para a Babilônia, os judeus, eles chegam na Babilônia, e Jeremias, lá no capítulo 25 de Jeremias, ele faz uma profecia. Ele diz que aquele povo seria levado para o cativeiro, passaria 70 anos, mas depois retornaria. E foi isso que aconteceu, gente. Depois de 70 anos, foi assinado o edito, ou seja, Ciro, o Medo-Persa, o grande libertador, liberta o povo, e é assinado aquele edito para que o povo possa retornar e reconstruir novamente as muralhas e seu templo. E foi escolhido um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele lidera o povo,
na época de Neemias, na época de Esdras, e ali eles passam a construir as muralhas novamente, passam a construir o segundo templo, porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor. E quando eles começam a construir o templo, o que acontece? Naquela época, o templo, quando ele estava sendo construído, era em tempos angustiosos. Eles, em uma mão estava uma ferramenta e na outra uma espada, porque sempre eles eram atacados. Porém, o templo foi construído. Foi construído ali a cidade e o templo. Foi construído o segundo templo. Porém, agora estava faltando algo no segundo templo. O que é que estava faltando lá no lugar do Santíssimo? Estava faltando a Arca da Aliança. Porém, o profeta Ageu, em Ageu capítulo 2, versículo 9, ele fala o seguinte, ele diz que a glória dessa última casa será bem maior do que a primeira. Eu fiquei imaginando como é que a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira, se era bem inferior. Gente, esse templo, mais tarde, foi reformado por Herodes. E foi nesse templo no qual aconteceu algo assim maravilhoso. Foi nesse templo que a Bíblia fala, lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesus Cristo, num dia de sábado, assim como o seu costume, ele entra ali naquele templo, abre o livro do profeta Isaías e ali ele se levanta para ler e diz o seguinte, o Senhor me escolheu para que a minha mensagem abrisse os olhos dos cegos, que tirasse os escravos da prisão. E ali começou o quê? Começou o ministério de Cristo após o batismo. Então, esse templo, ele foi muito maior do que o primeiro, porque naquele templo foi onde entrou o desejado de todas as nações, foi onde entrou Jesus Cristo, foi onde Jesus fez parte. Então, foi por isso que a honra daquela casa seria bem maior do que a outra. Então, bem maior do que a primeira, não é isso? Como a Bíblia fala? Então, gente, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo e assim ele veio para salvar a humanidade. E Jesus Cristo ali, ele junta seus discípulos, e com seus discípulos eles começam a pregar sobre que o tempo está perto, está próximo. E o que acontece? Certa vez, Jesus Cristo, ele entrando em Jerusalém, ele sobre uma jumentinha, ali com seus discípulos ao redor, Jesus começa a chorar. E ninguém entende porque Jesus estava chorando. Porém, Jesus, ele teve uma visão futura. Ele olha para aquele templo e ele viu que o templo seria destruído. E muitos dos que estavam ali seriam mortos. E, gente, foi o que aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado General Tito, que mais tarde se transformou no Imperador Tito, ele invade Jerusalém, destrói as muralhas, destrói o templo. E ali chega ao fim o segundo templo. Só sobrou um muro, que está lá até os dias de hoje. Esse muro ainda está de pé. E o interessante é que foi preciso ser destruído o templo para que os judeus parassem de sacrificar. Porque depois que o templo foi destruído, os judeus não sacrificam mais cordeiro hoje em dia. Não é isso? Hoje em dia os judeus não sacrificam mais cordeiros. Por quê? Porque não existe mais o templo. Só que nós sabemos da história que eles estão querendo construir o terceiro templo para voltar a sacrificar. Mas isso nunca vai acontecer. Porque a palavra de Deus fala que o cordeiro que precisa ser sacrificado, que já foi sacrificado uma só vez, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Amém? Então, ele já foi sacrificado. E Paulo vai mais longe e diz o seguinte, hoje o templo que existe é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Na época de Cristo, os apóstolos ali unidos na época de Pentecoste, aconteceu a maior reforma espiritual da história, a maior revolução que foi através dos apóstolos. E os apóstolos, ali pregando o evangelho, foi uma luz que não podia ser apagada. Tentaram apagar a luz que os apóstolos estavam levando, porém não chegaram a apagar. E essa luz ela continuou. Porém, quando chegamos na Idade Média, muitas vezes achamos que essa luz teria apagada, mas a luz continua acesa através dos reformadores. Viu? A família do Pedro Valdo, através dos valdenses, que pregavam o evangelho ali no sul da França. Depois de Pedro Valdo e os valdenses que levaram aquela luz, nós sabemos da história que a luz ela surge lá no Reino Unido, através de John Wycliffe. Depois dessa luz, ela surge na Alemanha, através do nosso grande Martinho Lutero. Então, essa luz nunca se apagou, gente. Porém, essa luz, ela chega aonde? Ela chega na América.
através de um homem que está estudando a Bíblia, e ele se depara com Daniel 8,14, que fala que até 2.300 tardes de manhãs, e o santuário será purificado. E esse homem chamado Guilherme Miller, ele passa a pregar sobre a volta de Cristo. Porém, a data que ele faz as suas contas bate em 22 de outubro de 1844. Esse ano chega, esse dia chega e Jesus não volta. Aquele povo ele se dispersa no meio ali dos Estados Unidos. Porém, um grupo de pessoas passam a estudar a Bíblia. Entre ele, um homem chamado Iran Edson, passando no milharal, ele teve uma visão que naquele momento, a Bíblia, quando falava sobre a purificação do santuário, não era a volta de Cristo, e sim a purificação do santuário celestial, que aconteceu no ano 1844, no qual, naquele período, segundo Iran Edson, estudando também com Joseph Bell e Ellen White, e juntamente com os pioneiros, eles descobriram que ali inicia o juízo pré-advento, começando pelos mortos, para depois irem para os dias. Isso aí é uma profecia e nós iremos aprender mais na frente com bastante exatidão. Gente, e através dali, a pregação se expande e quando chega no ano 21 de maio de 1863, nos Estados Unidos é fundado a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, é fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, o evangelho não podia parar por aí. E assim como folhas de outono, a pregação foi levando mais e mais e mais e para mais e mais locais. Ela chega na América do Sul, ela chega no Brasil, ela chega aonde você mora e ela toca o teu coração. E essa pregação que começou lá no Jardim do Éden, passou por toda a história, chega até você. E você passa a conhecer a verdade. Quem sabe alguém foi na sua casa, abriu a Bíblia, deu um estudo bíblico. Se vocês forem falar agora o testemunho de como vocês conheceram a verdade, nós iríamos passar aqui várias e várias horas conversando. Porque todos nós temos uma história em comum. Como foi que nós conhecemos a verdade? Então, o Espírito Santo tocou o coração da gente e nós abrimos. E hoje estamos aqui, nessa grande fileira, nesse grande exército que vai herdar a vida eterna. Então, meus queridos, muitas vezes, quando nós pensamos que tudo isso vai acabar, que o mundo está sendo empurrado através da maldade, muitas vezes pensamos que Deus não está mais no controle da situação. Eu te digo uma coisa, Deus continua no controle. Ele continua no controle da humanidade. Ele continua no controle da tua e da minha vida. Creia, confie no Senhor, porque Ele está perto de voltar. Para nós finalizarmos, certa vez eu ouvi um pastor contando a história que em um voo, num voo lotado, este voo passou por uma grande turbulência. E naquele momento, as pessoas que estavam naquele voo achavam que o avião ia cair. E eles começaram a se apavorar. Alguns começaram a rezar, outros começaram a orar. Mas o que chamou a atenção é que tinha uma criança em um dos bancos mexendo no celular. Assim como começou a turbulência, ele mexeu no celular. E quando o avião conseguiu pousar, ele continuou mexendo no celular. E o senhor chegou para ele e disse o seguinte: meu filho, você tem um coração de gelo. Todo mundo aqui apavorado, achando que o avião ia cair. E você aí tranquilo? Que aquela criança olha para aquele senhor e diz o seguinte: mas meu senhor, eu sabia que o avião ia pousar em segurança. Ele, como é que tu tinha tanta certeza que o avião ia pousar em segurança? Ele olha para aquele homem e diz o seguinte: porque o piloto é o meu pai. Então, gente, muitas vezes achamos que esse mundo está desandando, mas confie no Senhor, porque o piloto desse mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bem pertinho de voltar. Não tire ainda o cinto de segurança, gente. Não tire, porque nós já estamos às portas. Então, que Deus nos abençoe cada um de nós e até o nosso próximo estudo na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Então, não se esqueça, busquem ao Senhor e escolha a Jesus. Amém?